A graça a graça e paz de Deus estejam com todos. Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 1 ao 11. Eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará. E os colhem e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isto para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Vamos aprender a parábola da videira e as varas. No Evangelho de João, capítulo 15. Porque após a salvação, o mais importante da nossa vida de fé é permanecer na igreja. No seminário bíblico aprendemos sobre a salvação e nós entendemos que cremos que somos pecadores pelo seminário bíblico, né? Mas Cristo, pelo seminário bíblico, nós entendemos e cremos que somos pecadores, mas Cristo Jesus veio ao mundo e morreu na cruz, carregando todos os nossos pecados sobre Ele mesmo e pagou o salário do nosso pecado e nos salvou. Pelo seminário bíblico, pela palavra, nós encontramos a salvação bíblica e fomos salvos. E daí, agora, após receber a salvação pela fé em Cristo Jesus, como devemos viver? E isso é a nossa questão, após receber a salvação. Pela fé em Cristo Jesus, somos salvos e nascemos como os filhos de Deus. Evangelho de João, capítulo 1, o versículo 12. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Quando nós cremos no nome de Cristo e no que Ele fez por nós, nós recebemos Ele como nosso Salvador. E quando nós cremos nele, Deus nos dá o poder de serem feitos filhos de Deus. Isso significa que aqueles que creem em Cristo, eles são os filhos de Deus. Biblicamente falando, quando nós cremos em Cristo, nós nascemos como os filhos de Deus. Assim como uma pessoa nasce no mundo, ela precisa permanecer na sua família para ser cuidada e para crescer bem. Igualmente, quando uma pessoa recebe a salvação, ela precisa permanecer na casa e família de Deus para ser cuidada e para crescer na fé sem problemas.
Mas quando uma pessoa nasceu, mas ela foi embora da sua família e daí ela não pode ser cuidada nem pode crescer bem. Sair da sua família logo depois do seu nascimento é algo perigoso. Igualmente, quando uma pessoa recebe a salvação, ela precisa permanecer na família e casa de Deus para ser cuidada e para crescer. E a Bíblia fala que a igreja é a casa e família de Deus em que as pessoas salvas permanecem. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 1 e 2. Paulo, chamado apóstolo de Cristo Jesus, Paulo, chamado apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, a igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos os que em todo o lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Em 1 Coríntios capítulo 1, em 1 Coríntios capítulo 1, o versículo 2, podemos ver a palavra de a igreja de Deus que está em Corinto. Então, o que é a igreja de Deus que está em Corinto, biblicamente falando? Na palavra seguinte, podemos saber disso. A igreja de Deus que está em Corinto são os santificados em Cristo Jesus. Sim, a igreja de Deus que está em Corinto são aqueles que foram santificados em Cristo Jesus e que moravam em Corinto. Os santificados em Cristo Jesus significam os salvos, se referem aos salvos em Cristo Jesus. Como já aprendemos pelo seminário bíblico, nascemos pecadores, mas Cristo Jesus veio ao mundo e morreu na cruz carregando todos os nossos pecados e pagou o salário do nosso pecado e nos salvou e nos santificou pelo seu precioso sangue. Então, os santificados em Cristo Jesus, no versículo 2, se referem àqueles que foram santificados e salvos pelo precioso sangue de Cristo. Então, a igreja de Deus que está em Corinto se referem aos salvos que moravam em Corinto. Igualmente, quem são a igreja de Deus que está em Sorocaba? Sim, a igreja de Deus que está em Sorocaba são os salvos que moram em Sorocaba. Pessoalmente falando, se você recebeu a salvação, você é um membro da igreja de Deus que está em Sorocaba. No capítulo 15 do Evangelho de João, podemos encontrar a parábola da videira e as varas que o nosso Senhor Jesus ensinou. No versículo 1, Jesus falou que Ele mesmo é a videira verdadeira e Deus é o lavrador. Por que Ele falou que Ele mesmo é a videira verdadeira? Porque no mundo temos a videira verdadeira mas ao mesmo tempo no mundo temos as videiras falsas. Para dar fruto ou muito fruto, precisamos ser ligados não às videiras falsas, mas sim à videira verdadeira. Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 2. Toda vara em mim que não dá fruto, atira e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. No versículo 2, podemos ver a vara que não dá fruto e a vara que dá fruto. Igualmente, diante de Deus, temos dois tipos de pessoas ou varas. Uma delas é
Uma delas é verdadeira e outra é falsa. E como podemos distinguir elas? Jesus falou que a vara falsa não dá fruto e a verdadeira dá fruto. Igualmente, podemos distinguir as pessoas salvas e não salvas. Igualmente, podemos distinguir as pessoas salvas e as não salvas pelo fruto delas. Porque as pessoas salvas dão o seu fruto através da vida delas, mas as não salvas não. A vara que não deu fruto foi cortada. Igualmente, aquele que não recebeu a salvação não pode dar o seu fruto agradável a Deus através da sua vida. E assim como a vara falsa foi cortada, a pessoa não salva vai ser condenada e lançada no lago de fogo. Mas, no mesmo versículo, podemos ver a vara que deu fruto. Ela é a vara verdadeira. Igualmente, a pessoa salva tem o seu fruto agradável a Deus na vida dela. A vara falsa foi cortada, mas para dar mais fruto, o lavrador limpou. A vara verdadeira. Igualmente, a pessoa salva tem o seu fruto agradável a Deus na vida dela. E para dar mais fruto, Deus a santifica e guia por uma vida santa. E para as varas verdadeiras, Jesus falou. Evangelho de João 15, o versículo 3 e 4. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Está em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira. Assim também vós, se não estiverdes em mim. Os salvos são os limpos, porque eles foram santificados pelo sangue de Cristo. E pela palavra do Evangelho de Cristo, eles foram limpos. Para as varas verdadeiras, Jesus falou que elas devem estar nele. Como sabemos, a vara não pode dar fruto sozinha. Para dar fruto, a vara deve estar na videira. Igualmente, Jesus falou que quando as pessoas salvas não permanecem nele, elas não poderão dar fruto. Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Assim como quando uma vara está na videira, assim como quando uma vara está na videira, ela pode dar muito fruto. Quando as pessoas salvas permanecem em Cristo, elas podem dar fruto ou muito fruto. E no versículo 5, Jesus disse que sem ele as pessoas salvas podem fazer nada. Sem Cristo é impossível. Significa, sem Cristo é impossível para dar fruto. Então, para dar fruto ou muito fruto, as pessoas salvas devem permanecer em Cristo. Mas hoje em dia não temos o Cristo para permanecer nele. Porque ele ressuscitou dentre os mortos e ele subiu ao céu. Então, no nosso tempo, como podemos permanecer nele para dar fruto ou muito fruto? Para saber disso, precisamos entender a igreja como o corpo de Cristo. Efésios capítulo 1, o versículo 22 e 23.
e sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Em Efésios capítulo 1, o versículo 22, podemos saber que Deus sujeitou todas as coisas aos pés do nosso Senhor Jesus Cristo e o constituiu como cabeça da igreja. No corpo temos a cabeça e corpo. E a Bíblia fala que Jesus é a cabeça da igreja. E isso significa igreja é o corpo de Cristo. Quando o pé está no corpo, naturalmente ele está ligado à cabeça. Igualmente, quando uma pessoa salva está no corpo de Cristo ou na igreja, naturalmente ela está ligada ao Cristo, a cabeça da igreja. Por isso que podemos falar que estar em Cristo é estar na igreja ou estar na reunião dos salvos. E Jesus falou que sem Ele, os salvos podem fazer nada e não podem dar fruto. Igualmente, sem igreja, os salvos podem fazer nada e não podem dar fruto. Um dia, ouvi que uma pessoa falou assim, porque ele não veio à igreja. Ele parou de frequentar a igreja, ele trabalhou sozinho para evangelizar outros. Então, outro irmão perguntou a ele: Irmão, por que você não vem à igreja? Venha, vamos escutar a palavra e vamos ter a comunhão. Mas ele respondeu assim: Eu não preciso da igreja, eu posso trabalhar sozinho. Realmente, sem igreja, ele poderá trabalhar por Deus e ele poderá dar fruto ou muito fruto. Biblicamente falando, isso é algo impossível, porque Jesus falou que sem ele as pessoas salvas podem fazer nada. E Jesus não mente, e todas as palavras dele são verdadeiras e poderosas. Sem a videira, as vassas não podem dar o seu fruto. Igualmente, sem Senhor, sem igreja, os salvos não podem dar o seu fruto. A prova da salvação é permanecer na igreja. Os salvos permanecem na igreja e eles dão o seu fruto ou muito fruto. Mas os não salvos não permanecem na igreja. Quando acontecer alguma coisa ou quando eles enfrentam dificuldades, conflitos na igreja, eles param de vir à igreja e saem. Porque eles não são as varas verdadeiras. Porque eles não se sentem a necessidade de permanecer na igreja. Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 7. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. E como os salvos podem dar o seu fruto? Sobre isso podemos saber no versículo 7. Na igreja temos a palavra de Deus. Na igreja de Deus, os salvos são fornecidos pela palavra. Sendo fornecidos pela palavra, eles oram a Deus baseado na palavra. E Deus atende a oração feita segundo a palavra de Deus. Assim, os salvos dão o seu fruto, ou muito fruto, permanecendo na igreja e sendo fornecidos pela palavra, e orando segundo a palavra e sendo atendido por Deus. Assim, os salvos glorificam a Deus. Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 9. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. O versículo 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai e permaneço no seu amor. Permanecer no Senhor é permanecer no amor do Senhor.
E como podemos permanecer? E como podemos permanecer no amor do Senhor? Jesus falou que ele permaneceu no amor de Deus, guardando os mandamentos de Deus. Pela obediência, Jesus permaneceu no amor de Deus. Igualmente, podemos permanecer no amor do Senhor, guardando os mandamentos do Senhor. Pela obediência, podemos permanecer no amor do Senhor. Aquele que ama o Senhor, obedece. E aquele que não ama o Senhor, não obedece. Evangelho de João, capítulo 15, o versículo 11. Tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Quando os salvos permanecem no Senhor, ou na igreja, e são fornecidos pela palavra, oram segundo a palavra e ser atendidos por Deus e obedecem. O gozo do Senhor permanece neles, e eles são cheios do gozo verdadeiro e puro e santo. Aprendemos até aqui a parábola da videira e as varas. Que todos nós possam permanecer no Senhor e na igreja e dar fruto ou muito fruto e glorificar a Deus pela nossa vida. A graça e paz de Deus estejam com todos.